Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, receber mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco e você receberá tudo gratuitamente. Coloque lá o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque lá a revista Betel. Então o telefone, que é meu WhatsApp, DDD 99, o telefone 991520454. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Na lição 2, estudamos princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. E hoje vamos estudar aí a lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Na lição de hoje, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o chamado para o compromisso. Subtópico 1, o compromisso de carregar a própria cruz. Subtópico 2, o compromisso de ser verdadeiro. Subtópico 3, o compromisso com a obediência. Tópico 2, o comprometimento com Cristo. Subtópico 1, comprometidos com a igreja. Subtópico 2, comprometidos com o autoexame. Subtópico 3, comprometidos com a palavra. Tópico 3, o discípulo de Cristo e a ética. Subtópico 1, resplandecendo no mundo. Subtópico 2, o compromisso com o bem. Subtópico 3, a base da ética cristã, a palavra de Deus. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta maravilhosa lição. O textuário da lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 20, que diz: Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então isso indica para nós que a chamada nossa é radical, é um deixar tudo e priorizar o reino de Deus. É um total compromisso, é renúncia, é perseverança. Exige carregar nossa cruz. Nós temos que negar a nós mesmos a partir daí. E isso implica em aceitar as dificuldades, as perseguições, né? Muita coisa que virá. Inclusive, né, em doenças, enfermidades, aflições, muita coisa. A vida cristã não é uma vida de oba-oba, uma vida tranquila. Não. Nós entramos numa guerra. E quem não guerreia, perde a guerra. Então esse crente que recebe uma chamada de Deus específica tem que ser autêntico, obediente, perseverante, permanecendo sempre na palavra de Deus, obediente a Jesus Cristo, amando e se deixando dominar pelo Espírito Santo para produzir as qualidades ou aspectos ou atributos, né, do fruto do Espírito. O compromisso com Jesus Cristo envolve abnegação, serviço, um segmento contínuo, né, em sacrifício e colocar então o relacionamento com Jesus Cristo acima de qualquer outro relacionamento. É uma vida de transformação passo a passo e sempre buscando o objetivo, o alvo, que é Jesus Cristo. E nesse desenvolvimento cristão, aí o autoexame, né, que é o próprio cristão fazer aí um julgamento de si próprio, sempre vendo ali quais são os erros, quais são os defeitos, quais foram os tropeços. Isso faz com que o crente busque cada vez mais a santificação, corrigindo-se, né, sempre estando à disposição do Espírito Santo para ser transformado dia a dia. Nós vamos corrigindo as nossas más condutas, vamos procurando cada dia mais atentar para os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática em nossa vida cristã. E quanto mais crescemos, mais amamos a Deus
e mais amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós vamos buscar a justiça, né? A misericórdia, o serviço. Vamos também ser um exemplo, né? Sal da terra, luz do mundo. E nós vamos então viver de maneira que vamos resplandecer a luz de Jesus Cristo para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então nós vamos glorificando a Deus, vamos dando exemplo para todos e vamos vivendo essa transformação em nossa vida, em nosso cotidiano. Verdade aplicada. O discípulo deve honrar seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. Então veja, nós não estamos vivendo para um Deus ausente, distante. Não, o Espírito Santo, que é Deus mesmo, mora em nós. Então, nós vamos sentir aí o guiar, né? O conduzir do Espírito Santo. Veja, quando Jesus estava na terra como homem, a Bíblia declara que ele vivia cheio do Espírito Santo e guiado, ou seja, conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, por exemplo, viajando, né, na missão de abrir igrejas, de pregar o Evangelho, ganhar as almas, mas nós vamos ver que o Espírito Santo, por exemplo, o impediu, né, de ir para a Bitínia. Veja bem, e ele vai lá, né, para Troade ali, aí vai aparecer a ele um anjo, né, e dizer, passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas veja, o Espírito Santo guiava, impedia de ir para um lugar que ele não queria que fosse. Então ele direcionava, guiava, conduzia. E assim o Espírito Santo deve estar em nossa vida, né? Que é chamado Espírito de Jesus Cristo, né? Por quê? Deus mesmo está nos conduzindo, está nos orientando, nos direcionando. Devemos perceber essa direção de Deus. Então Jesus é quem escolhe, né, os ministérios. Você veja a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Né? Jesus é que direciona, Jesus é quem vai escolher homens e colocá-los na igreja, para liderarem a igreja, para conduzirem a igreja ao trabalho de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, que continua sendo feita. Então ele escolhe, olha aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, né? E se faltar um sentido atrapalha o funcionamento do corpo, assim também a igreja de Jesus Cristo possui 5 ministérios, e esses ministérios devem estar ativos. Todos esses ministérios devem ser aí ajudados, devem ser colocados como liderança e devem estar à frente da igreja para que a igreja funcione corretamente. Como é que se sabe que alguém tem um ministério? É simples. Jesus Cristo dá o ministério, chama a pessoa, né? E o Espírito Santo capacita essa pessoa sobrenaturalmente para o ministério. Então você vai ver que quando existe um ministério, opera nessa pessoa dons do Espírito Santo. Se não tem, é porque não foi escolhido por Jesus Cristo para o ministério. Quando Pedro vai falar lá no seu primeiro discurso, a primeira pregação, né, em Atos capítulo 2, ele fala que Jesus Cristo foi então aprovado por Deus entre o povo com sinais, prodígios, maravilhas. Quando o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado, né, ministério de apóstolo, ele diz que o meu ministério, o meu apostolado foi então demonstrado, aprovado por Deus, chancelado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós vamos ver como Estevão foi aprovado por Deus, sinais, prodígios e maravilhas, como Filipe foi aprovado por Deus, sinais, prodígios e maravilhas, como Pedro foi aprovado por Deus, sinais, prodígios e maravilhas. Paulo, mesma coisa, sinais, prodígios e maravilhas. Veja que vem a aprovação, vem a demonstração, né? Deus mostra, revela o ministério através de sinais, prodígios e maravilhas. Não é só pregar, não é só ensinar. Jesus andava por toda parte, ensinando, pregando e curando a todos. Textos de referência.
Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 19, também o versículo 21, e depois no capítulo 28, versículos 19 a 20. Vamos ler. Mateus 4, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja que coisa interessante, Jesus só chama gente que está ocupado. Jesus não anda chamando gente desocupada. Então, gente que está ocupado, está trabalhando. E essa pessoa chamada imediatamente deixa tudo para servir a Jesus Cristo. Veja que Jesus chama primeiro aí dois irmãos e depois mais dois irmãos. Então, primeiro chama Pedro e André, depois Tiago e João. Será que ia fazer falta para o pai deles? Imagine a falta que ia fazer. Tirar dois filhos trabalhadores, de repente, né? Da família ali, do trabalho, do sustento. Olha só, foi fácil? Foi dificílimo. Tanto para os pais quanto para eles, que estavam acostumados a trabalharem para o sustento deles e de suas famílias. Veja só, eles deixaram tudo para servir a Jesus. Jesus disse que vocês vão ensinar, vão sair pelas nações pregando o Evangelho, ensinando as pessoas a guardarem, a obedecerem as palavras de Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. A introdução da lição diz: ao atender ao chamado do Senhor para um viver comprometido com Ele, assumimos os muitos compromissos que atestam a autenticidade dos discípulos de Jesus. Dentre outros, o compromisso com a igreja local, com o contínuo cuidado pessoal e com o ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Tais compromissos contribuem para a nossa edificação, o testemunho cristão e a glória de Deus. Então veja, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que até os próprios líderes, até mesmo os pastores de igreja, não conseguem ter uma fé suficiente para deixarem o trabalho secular e ficarem à frente da igreja. Nós vemos quantas igrejas, quantos crentes não têm um pastor verdadeiro, um pastor que visita as ovelhas, que aconselha, que dá um expediente, né, ali, pelo menos ali uma hora, 2 horas ali na igreja para atender os irmãos que vão até ele. Os irmãos que estão doentes não são visitados, os casais que muitas vezes estão brigando, estão se separando, não tem uma visita, não tem um aconselhamento, né? Os cultos nas ruas não são feitos, a evangelização de casa em casa não é feita. Esse líder da igreja não é homem de oração, de orar 2, 3 horas por dia. Não é homem de estudo da Bíblia, não tem tempo. Não é homem de jejum, porque trabalha todo dia. Muitas vezes chega atrasado nos cultos. Muitas vezes temos visto vários pastores, líderes de congregação, que nem a escola bíblica dominical vão, que às vezes mora a um quarteirão da igreja, ou mora pertinho da igreja, e não vão. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado realmente, porque se alguém falar, eita, se zanga, mas quer porque quer estar ali dirigindo a igreja.
Então devemos cobrar não só daqueles que dirigem, mas daqueles que presidem sobre nós, né? Em algum cargo da igreja, devem ser pessoas que pelo menos vão orar aí pelo menos 1 hora por dia, vão ler a Bíblia pelo menos 1 hora por dia, meditar nela, pelo menos aí vão jejuar, pelo menos uns 2 dias por semana, vão se dedicar a um jejum. Então nós queremos pelo menos que façam o básico para quem está à frente de algum cargo na igreja, né? Agora é evidente que os membros da igreja todos não vão poder se dedicarem totalmente à obra de Deus, né? Mas pelo menos terão uma vida cristã, que envolve leitura bíblica, pelo menos ler a Bíblia todo ano, pelo menos orar 1 hora por dia, pelo menos fazer um jejum de vez em quando, pelo menos fim de semana. Então é o básico para todo crente, para todo cristão, né? Creio que chegou o tempo em que os cristãos pelo menos devem fazer o básico. Nós cremos que o arrebatamento está tão próximo quanto nunca esteve. E nós temos encontrado igrejas inteiras que passam às vezes 1 mês, 2 meses, até 3 meses sem ganhar uma alma. Temos encontrado vários obreiros, todos assentados nos púlpitos sem fazer nada, não produzem nada para o reino de Deus. Estão ali sentados esperando ver se algum dia vai ter uma oportunidade de pregar. Olha só, não produzem nada, não ganham uma alma sequer durante um mês inteiro. Tem gente que passa um ano inteirinho sem ganhar uma alma. Que vida cristã é essa? Que evangelho é esse que estão vivendo? Não entenderam nada de evangelho. Que tal fazer um compromisso esse ano de ser verdadeiro cristão? Tópico 1. O chamado para o compromisso. Quando atendemos ao chamado do Senhor para ser seus discípulos, contamos com a garantia de seu contínuo cuidado conosco. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem o ama. Salmos 145, 20. Se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós. Assumimos um compromisso com seu Filho. Mateus 6, 26 a 34. Diante disso, devemos nos perguntar se estamos determinados a seguir Jesus e aprender com Ele. Embora essa não seja uma tarefa fácil, Jesus promete estar conosco todos os dias. Mateus 28, 20. Então veja, você já viu aí um passarinho voando com enxada nas costas? Já viu alguma planta, alguma flor trabalhando aí, costurando para fazer a sua roupa? Não. Pois é. Deus sustenta os passarinhos, eles comem, vivem a vida tranquila na terra. Você nunca vai ver eles trabalhando, plantando nada para comer. As flores, né? Aí tantas flores lindas. Nunca vai ver essas flores trabalhando aí, costurando para fazer suas roupas, né? Para ficar bonito daquele jeito. Deus é que dá. E o que diz a palavra de Deus para nós? O que Jesus diz para nós? Por que você fica tão ansioso, tão preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer? Se Deus cuida de passarinho, de planta, imagine de nós que somos seus filhos. Qual pai vai deixar o filho passar fome? É preciso ter pelo menos uma pequenininha confiança, uma pequenininha fé em Deus. Eu tenho 10 anos que estou desempregado, larguei tudo para servir a Deus. Nunca me faltou nada. Nunca passei fome. Não devo nada, nem um centavo para ninguém. É preciso depositar pelo menos um mínimo de fé, de confiança em Deus. Você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, Senhor da terra, do céu, de tudo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então é preciso parar e prestar atenção. Eu sou crente ou não sou? Sou cristão ou não sou? Decidi seguir a Jesus ou não? Decidi obedecer ou não? Então é preciso parar assim e tomar uma decisão. Eu vou ser cristão, vou confiar em Deus. Tópico 1 sobre tópico 1.
o compromisso de carregar a própria cruz. Assumir um compromisso com Cristo requer renúncia e disposição para segui-lo e carregar a própria cruz. Isso envolve um comprometimento incondicional com Cristo, que é crucificar o eu. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Jesus estava dizendo que, para segui-lo, precisamos nos submeter à disciplina do Evangelho e não desistir da jornada cristã, independente das circunstâncias. Carregar a cruz não é abandonar todos os sonhos e projetos, mas submetê-los ao senhorio de Cristo e assumir as responsabilidades de discípulo, obedecendo às suas ordenanças, com a certeza de que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Então, seguir a Jesus significa renunciar. Nós vamos renunciar à nossa vida normal, à nossa vida de pessoa que vive lá no mundo, comprometido com o mundo, com as normas do mundo, os ensinamentos do mundo, os desejos do mundo. Agora, não é só renunciar a essas coisas do mundo, mas temos que ter a disposição de servir a Jesus. São duas coisas diferentes e que estão entrelaçadas. Tem muita gente que faz uma, mas não faz a outra. Faz uma, mas se recusa a fazer a outra. Então é muita gente hoje que se diz cristão, mas não produz nada no reino de Deus. Está aí esperando Jesus voltar. Faz nada. Pensa que para esperar Jesus voltar é apenas ir lá na igreja uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, às vezes as 3 vezes. Vai lá na igreja e para casa, pronto, vive uma vida aí dizendo que é cristão, mas não produz nada, não visita ninguém, não ganha nenhuma alma, não dá testemunho, não prega, não ensina, não faz nada, não produz nada no reino de Deus. E está aí, só como cristão. Um cristão que não reflete Jesus, um cristão que não produz nada para o reino de Deus e que é conhecido no reino espiritual como um preguiçoso legítimo. Então, por um lado, o cristão vai se santificar, vai lutar contra o pecado, vencer o pecado, porque o Espírito Santo está em nós, nos ajuda a vencer o pecado. Por outro lado, esse cristão está trabalhando para o reino de Deus. Trabalhar para o reino de Deus é tirar as pessoas que estão no reino de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Aí eu vou abandonar o meu projeto de ter um bom emprego, de ter uma empresa, ou de ter um carro, ter uma casa. Não, mas você pode fazer isso junto com a sua tarefa de ser um bom cristão, legítimo cristão, dar um bom testemunho, ter uma vida santificada e, ao mesmo tempo, produzir, ganhar almas, fazer alguma coisa para Deus. Eu trabalhei a vida inteira, mas sempre me levantei 4h da manhã, 5h da manhã para orar, todos os dias, pelo menos 1 hora de oração. Hoje estamos aí 2 horas, 3 horas de oração todos os dias, né? Oramos pelo menos aí umas 2 horas, 2h30 em línguas todos os dias também. Mas hoje eu deixei o emprego secular para cuidar só da obra de Deus. Mas quando eu trabalhava secularmente, levantava de madrugada para orar, lia a Bíblia, ia para o trabalho, trabalhava de 7 horas da manhã até 7 da noite. Depois ainda tinha tempo, ia para a igreja, ia fazer culto na rua, evangelizava colégio, evangelizava nas ruas, fazia culto por todo lado nas ruas. Fins de semana eu estava em jejum, intensificava mais a oração, intensificava mais ainda a leitura, né, o estudo da Bíblia. E olha, desde 2004 que eu faço os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Fui o primeiro a colocar vídeo da Escola Bíblica Dominical na internet. Então tinha tempo ainda, olha aí, estudava, ainda fazia os vídeos, fazia programa de rádio, fazia programa de televisão. Tive programa de televisão durante 17 anos e meio na TV Cidade Esperança, Imperatriz, Maranhão. Visitava presídio, visitava hospital, fazia culto na rodoviária. Durante 15 anos fiz o trabalho de evangelismo em colégios,
Como é que tem tempo? Tem, quando você quer servir a Deus, você acha tempo para fazer isso. E além disso tudo, eu era ainda gerente de uma grande empresa, um atacado, que vendia aí mais de 20 milhões por mês. Ali eu estava ali gerenciando, colocava preço nas mercadorias, controlava os limites de cada cliente, trabalhava arduamente e ainda tinha tempo para fazer a obra de Deus e produzir muito. A minha meta mensal era de ganhar 100 almas. Todo mês eu ganhava pelo menos 100 almas. Era uma meta, era um objetivo. Veja só. E aí você fica hoje aí. Parece que tudo é difícil. Parece que não há tempo suficiente para nada. Não existe isso. Você precisa se entregar totalmente a Deus, precisa se dedicar à obra de Deus, você precisa ser exemplo de cristão. Então, levar a cruz é passar por tudo que é necessário passar para que você tenha uma vida, tanto a vida secular quanto a vida espiritual. E a principal é a espiritual. Levar a cruz significa que você está confiando em Deus permanentemente. Você está fazendo a obra de Deus, confiando em Deus. Deus está ajudando sempre, equipando você com aquilo que você necessita para fazer a obra de Deus. Então você deve viver como um crucificado, como aquele que dá a vida pelo Evangelho, como Paulo fazia. Ainda que me custe a vida, ainda que eu tenha que morrer, mas eu vou obedecer ao meu chamado. Ainda que eu seja perseguido, que eu tenha que apanhar, que eu tenha que sofrer perseguição de todo jeito, que eu tenha que ser açoitado, preso. Não importa pelo que eu tenho que passar, mas eu vou cumprir o meu chamado. E saiba que você vai ser perseguido tanto pelo mundo quanto pelos próprios irmãos, se você tomar a decisão de servir realmente a Deus. Tópico 1, subtópico 2. O compromisso de ser verdadeiro. A verdade tem em si uma grandeza espiritual presente em quem assume o compromisso de refletir o caráter de Cristo no mundo. Filipenses 2,5. Isso significa caminhar na luz, sem mentiras ou atitudes obscuras. Levítico 19:11. A Bíblia não diz que Jesus é uma possível verdade, mas que ele é a verdade. João 14:6. Assim, o verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre dar testemunho da verdade, seja em sua vida pública ou privada. João 8:32. Então veja, nós não podemos ser seguidores de Jesus se nós mentimos, enganamos. Nós temos que viver na verdade, na luz, sem medo de que alguém, fulano fez isso, fulano fez aquilo, de acusações. Quando formos acusados, será falsa acusação. Sempre será falsa acusação. Então, não tem problema. Agora, é triste ver um cristão que as pessoas veem coisas atrapalhadas, o seu mau testemunho. Pessoa que compra, não paga, pede emprestado, não devolve. Pessoa que tem a conduta péssima, né? Traindo muitas vezes a esposa. Pessoa viciada em pornografia na internet, tanta coisa. É uma coisa muito triste isso. Crentes hoje deixam de ir para a igreja para assistir futebol, deixam de ir para a igreja para assistir corrida de automóvel. Quantas mulheres não têm tempo de ler a Bíblia, não têm tempo de orar, mas assistem 2, 3 novelas todos os dias. Vive uma vida falsa de cristão. Ama mais o mundo e as coisas do mundo do que a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. O cristão tem que viver na verdade, ainda que isso lhe custe a vida, mas ele tem que viver na verdade. Não pode viver no engano. Então, tanto faz na sua vida pública quanto na sua vida privada, você deve viver na verdade. Sempre dizer a verdade.
Quantos crentes estão vivendo aí envolvidos em fake news, né? Que é a mentira aí na internet. Recebem mentira, repassam a mentira, sem saber se é verdade, se é mentira, vão repassando tudo. Falam mentiras e mais mentiras na internet. O pai da mentira é Satanás. O crente não pode viver na mentira, no engano. Tópico 1, subtópico 3. O compromisso com a obediência. Colocar Jesus em primeiro lugar é uma característica do discípulo que tem o compromisso de obedecê-lo de todo o coração. 1 de Pedro 1,22. A obediência, portanto, é uma das virtudes da vida cristã e está diretamente relacionada ao amor a Deus e aos seus mandamentos. João 14,15. Nesse processo, os discípulos conectados a Cristo se distanciam do pecado e se inclinam às virtudes do Espírito, mantendo-se fiéis aos princípios do Evangelho. Então, nós costumamos dizer que o alfabeto, né, cristão tem aí 4 letras, né? O, B, D, C. Devemos lembrar disso. Jesus diz que revela o Pai a quem o obedece. Jesus diz que aquele que verdadeiramente o ama é aquele que obedece aos seus mandamentos, obedece às suas ordens. Muitas vezes, Jesus nos ordena coisas difíceis, né? Vai nos custar muito a obedecer, mas temos que obedecer a qualquer custo. Veja que o apóstolo Paulo dava sua vida, arriscava a vida diariamente para obedecer a uma ordem de Jesus Cristo. Então é a submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é confiável. Tanto é que Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ele disse que nós devemos orar e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Então nós vamos obedecer às ordens de Jesus. E olha, existem muitas ordens dadas por Jesus. E aí nós temos como principais, né? Olha aí, tomar a nossa cruz, segui-lo. Temos aí, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha aí, é ordem. Olha aí, de ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordem. Participar aí da Santa Ceia é ordem. Batismo nas águas é ordem. E a obediência é ordem. Devemos, então, sempre obedecer. Sermos submissos a Jesus Cristo. Ele nos comprou com seu sangue. Nós não somos donos de nós mesmos. Jesus foi tão obediente, mas tão obediente ao Pai, que foi capaz de ser obediente até a morte e morte de cruz. Veja o exemplo. Então nós temos que ter como objetivo, o alvo, Jesus Cristo, sermos imitadores de Jesus Cristo. Tópico 2. O comprometimento com Cristo. O comprometimento do discípulo com seu Senhor Jesus Cristo se expressa no comprometimento com o desenvolvimento da igreja local, com o contínuo autoexame à luz da palavra, com a ajuda do Espírito Santo e com as Escrituras Sagradas como regra de fé e conduta. Então estamos comprometidos com Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Podemos ilustrar isso. Numa fazenda tinha ali um porco conversando com a galinha. E ali chegaram muitos convidados. Havia ali um banquete, uma festa. E aí, os dois conversando, a galinha disse que ia participar, que ia ajudar muito ali na festa, né, doando seus ovos. E estava cobrando do porco se ele ia participar ou ele ia se comprometer com a festa. E ele disse: você vai participar, você vai ajudar, colaborar com a festa. Mas eu estou comprometido com a festa. E ela perguntou: por que comprometido? Porque eu vou dar a minha vida para que eles possam comer. Então eu estou comprometido, você está apenas participando, ajudando, né? É como no campo missionário, né? Tem aqueles que vão para o campo missionário e dão as suas vidas, e tem aqueles que vão, né, participar ajudando, financiando, ajudando com ofertas, né, para quem foi.
Então, estão ajudando, estão ali participando. Mas quem está comprometido mesmo é aquele que dá a sua vida. Então, nós devemos ser aqueles que nos comprometemos, ou seja, nós damos a nossa vida pelo Evangelho. Nós damos a nossa vida pelos outros. O que diz a Bíblia? Se Ele deu a vida por nós, se Jesus deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos irmãos? Olha só, é o que diz a palavra de Deus. Então nós vamos dar a vida para que os outros sejam abençoados. Olha aí, nós estamos vivendo em jejuns, em oração, muito estudo da Bíblia, perseguição, aflição de todo jeito. Às vezes passamos necessidades, aflições, passamos por tudo para que as pessoas sejam beneficiadas. Porque uma pessoa recebe dom do Espírito Santo e outra não. Porque a pessoa está comprometida, ela está dando a sua vida para que os outros sejam abençoados. É preciso fazer isso, dar a vida pelos outros. Tópico 2, subtópico 1, comprometidos com a igreja. Entre os compromissos dos discípulos do Senhor está a igreja, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 a 16. A igreja é o corpo de Cristo, cujos membros diferentes e diversos exercem diferentes funções. Romanos 12, 4 a 5. A adequada atuação de cada parte do corpo o faz crescer e se desenvolver. Efésios 4, 16. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os membros do corpo de Cristo cuidam uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Portanto, aquele que verdadeiramente está comprometido com Cristo expressa comprometimento com o cuidado, a participação, a cooperação e o sustento da igreja local. Veja, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo tem vários membros. Cada um tem a sua função dentro do corpo e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Então, ele que coordena, ele que comanda tudo no corpo de Cristo, que é a igreja. Cada membro, então, tem a sua função, tem o seu dever, tem o seu compromisso com o restante do corpo. Para o corpo funcionar corretamente, todos os membros devem estar indo no mesmo rumo, né? Imitando a Jesus, realizando a obra de Jesus, continuando essa obra. Então Jesus continua ensinando, pregando, curando a todos, agora através do seu corpo que está na terra, que é a igreja. Cada um dos membros tem em si o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. Jesus fazia as obras através do Espírito Santo. A igreja faz as obras, as mesmas obras, continua fazendo as obras de Jesus Cristo, através do mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Então Jesus fazia o quê? Ensinava, pregava, curava todos. A igreja continua fazendo a mesma obra que Jesus fazia. Jesus faz através do seu corpo, que é a igreja. Todos os membros devem ter o mesmo objetivo: ganhar almas. Você quer ver uma igreja crescente? Ela nem apenas cresce, ela se multiplica. Uma igreja feliz, alegre, onde todos são irmãos, se amam. Una todos em torno do evangelismo. Una todos em torno de ganhar almas. Una todos na missão de ganhar almas. Não só a missão lá fora, né, em outros países, em outros estados, mas a missão também local. Todos devem estar envolvidos em ganhar almas. Esta igreja é uma igreja feliz, alegre, uma igreja que produz, uma igreja que todos se amam, todos estão colaborando com a obra de Deus, estão produzindo, todos cuidam, né, uns dos outros, todos estão cuidando do sustento, né, dos irmãos, da igreja, de tudo, todas as despesas estão pagas, estão crescendo, estão produzindo, estão abrindo novas congregações. É assim que deve ser feito. Então não existe jogador de futebol sem time, não existe o soldado sem uma tropa, né? Não existe a ovelha sem rebanho, uma criança sem família. Então veja, tem que haver participação da igreja. Então o cristão está inserido aí no corpo de Cristo, que é a igreja. Então existe a igreja universal, ou seja, que abrange o mundo inteiro. Todos os crentes do mundo inteiro
E existe então a igreja local, onde você deve congregar, deve participar, deve ajudar. Você ajuda com o seu trabalho em prol do crescimento da igreja e também com o sustento da igreja, evidentemente. Tópico 2, subtópico 2. Comprometidos com o autoexame. O autêntico discípulo de Cristo está em constante vigilância e oração, pois sabe que depende inteiramente da graça e da misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22. Sabe da relevância de estar atento quanto ao seu estado espiritual para não ter o coração carregado do que desagrada ao Senhor. 1 Coríntios 11:28, Lucas 21:34. Contudo, devemos estar bem cientes de que, até mesmo para praticar o autoexame e cuidar de nós, dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, pois não somos autossuficientes. Salmos 139, 23-24, 2 Coríntios 13:5. Então, o verdadeiro cristão, ele deve estar permanentemente em comunhão com o Espírito Santo, evidentemente. Você quer saber se você está em comunhão com o Espírito Santo? Simples. Você todo dia fala em línguas? Você todo dia ora em línguas? Se não, é porque você não está em comunhão com o Espírito Santo. Muito simples de saber isso, né? Você quer saber se você está em vigilância, se você está em oração, se está em comunhão com Deus? Simples. Então, se você não está falando em línguas todo dia, você não está em comunhão com o Espírito Santo, que é Deus mesmo que mora em nós. Então, faça esse autoexame, é simples, né? Autoexame. Eu conheci um líder cristão que ele dizia que ele colocava todos os seus liderados para orarem e ficava prestando atenção. Se tivesse um que não estava falando em línguas, é porque ele estava com algum problema com Deus. Então, ele chamava essa pessoa a uma conversa particular para saber o que o estava impedindo de estar em comunhão com o Espírito Santo. E assim ele detectava os problemas, ajudava a pessoa a resolver, o seu liderado a resolver. E assim essa igreja permanecia sempre unida a Deus, em comunhão com o Espírito Santo, produzindo no reino de Deus. Devemos sempre saber que nós somos dependentes de Deus, dependentes da ação sobrenatural de Deus, muitas vezes, em todos os dias. Então nós devemos viver em extrema comunhão com o Espírito Santo. Veja que Jesus permanecia sempre cheio do Espírito Santo. Quando você vê cheio do Espírito Santo na Bíblia, significa um cheio contínuo. Não é pessoa que foi cheio e depois está vazio. Não, isso é Antigo Testamento. Novo Testamento, o Espírito Santo mora em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Estamos em comunhão contínua com o Espírito Santo. Para isso, nós temos que estar lutando e vencendo o pecado no nosso cotidiano. Devemos estar todos os dias orando, estar todo dia lendo a Bíblia. Devemos praticar o jejum na nossa vida. Devemos buscar ganhar almas, produzir no reino de Deus. Então, esse autoexame deve ser feito sempre, todos os dias, quando nós vamos orar. Aí nós vamos fazer esse autoexame. Senhor, estou fazendo isso, estou pensando isso, me ajuda aqui. Isso é um autoexame cotidiano. Isso que é uma verdadeira vida cristã. Está unido ao Senhor, sabendo, Deus sabe tudo a nosso respeito. Não tem como mentir, enganar Deus. Então, vamos falar com Deus todos os dias, as nossas dificuldades, e vamos pedir ajuda. Como sabemos o padrão de Deus? Lendo a Bíblia. Estamos dentro do padrão ou fora? Então vamos orar e vamos pedir ajuda a Deus para nos encaixarmos dentro desse padrão, para discernirmos entre o certo e o errado. Devemos manter aquele tribunal dentro de nós, naquela consciência, para analisarmos a nós mesmos. Veja lá na Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz que naquela hora ali o cristão vai o quê? Examinar-se a si mesmo. Isso é importantíssimo. Todo cristão deve fazer isso. Examinar-se continuamente, Sempre ali, todo dia você vai orar, é hora de você fazer um autoexame, é hora de você olhar para você mesmo e ver o que me está impedindo de produzir no reino de Deus, o que está me impedindo de ter comunhão
com Deus, que está me impedindo de ter uma vida feliz com Deus, alegre com Deus. E aí vamos corrigindo isso todos os dias. Tópico 2 sobre tópico 3, comprometidos com a palavra. O amor a Deus nos leva ao compromisso com sua palavra. O discípulo que constrói uma relação afetiva com o reino está disposto a obedecer a palavra de Deus, João 14,15, e aprender tudo que nela está escrito, Tiago 1,22. Quanto mais cultivamos a leitura e a meditação na palavra de Deus, mais nos aproximamos de Deus e vamos vencendo as investidas do maligno. Então não existe amar a Deus e não amar a palavra de Deus. Olha, por que que em tempos passados a igreja produzia mais, crescia mais, era mais ativa, ganhava mais almas, era cheia do Espírito Santo? Por que isso foi diminuindo ao longo dos tempos? Veja bem que os cristãos, todos quando se convertiam, a primeira coisa que eles desejavam é ler a Bíblia toda. Era o desejo simples e o desejo que permanecia em todos os cristãos recém-convertidos que nós temos hoje. Hoje, os cristãos se comprometem com a música. E aí fica o dia inteiro ouvindo música e parece que eles pensam que todo mundo que chega na igreja chega para cantar, né? Os grupos, aí é grupo como não acaba mais, é um grupo atrás do outro. Os cultos, ao invés de terem várias pregações como tinha antigamente, agora são música, 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 o tempo todo. 70% do culto hoje é ocupado com música. Deveria ser com a palavra de Deus, mas é com música. Porque era ocupado com a palavra de Deus e agora não é? Porque os cristãos gostavam, amavam ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A escola bíblica dominical hoje não tem aí, vamos ser aí otimistas, não tem 40% da igreja congregando a escola bíblica dominical. Em tempos passados, eu, por exemplo, congreguei em Imperatriz Maranhão, que nós tínhamos, em época de avivamento, 95% do povo da congregação estava na escola bíblica dominical. 95% de todos. Hoje, as pessoas fazem o cálculo seguinte: bom, se inscreveram aqui na escola bíblica dominical tantos alunos. Quantos compareceram? Compareceram aqui 70%. Mas está ótimo, que escola, que benção, 70%. Mas 70% daqueles que se inscreveram. Não é 70% da congregação, da igreja toda. Veja só, isso é se enganar a si mesmo, né? Então, olha só, quanto mais tempo vai passando, mais as pessoas vão se comprometendo com as coisas do mundo e vão deixando as coisas mais necessárias e mais importantes. E uma das coisas mais importantes que existe para um cristão é ler a Bíblia toda, de preferência todo ano. Você não pode dizer que ama a Deus se não ama a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você de manhã cedo lê um capítulo da Bíblia, na hora do almoço lê um capítulo da Bíblia, na janta lê um capítulo da Bíblia, à noite na hora de dormir lê um capítulo da Bíblia, em um ano você já leu a Bíblia toda e ainda sobrou. Então não tem desculpa. Ao invés de você passar o tempo todo ouvindo música, passe o seu tempo ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus. Aí você pode ouvir a Bíblia. Tem uma Bíblia aí no seu celular que você pode ouvir a Bíblia. Passe mais tempo ouvindo a Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? Para que a Bíblia foi escrita? Para apresentar Jesus Cristo a nós. Conhecendo Jesus, conhecemos o Pai. Tópico 3. O discípulo de Cristo e a ética. O comprometimento com Cristo influencia todas as áreas da vida do discípulo, inclusive a moral. Para tanto, num contexto de corrupção, imoralidade, relativismo, hedonismo e tantas outras características, o discípulo de Cristo busca, na Bíblia, conhecer os princípios que nortearão suas escolhas, decisões, ações e reações. Seu sistema de crenças e valores é resultado do comprometimento com Cristo e da consciência de que seu viver deve glorificar a Deus. Então veja, a ética cristã está baseada na Bíblia, a palavra de Deus.
Então, a maneira de viver do cristão está na Bíblia. O que o cristão acha de qualquer assunto? Aquilo que a Bíblia lhe ensina sobre qualquer assunto. Quer saber sobre evitar filhos? A Bíblia não combina com isso, não concorda. Quer saber sobre divórcio? A Bíblia não concorda. Quer saber sobre pena de morte? Não, a Bíblia não concorda. Se você ler o Novo Testamento, você nunca vai concordar com a pena de morte. Quer saber sobre a obediência dos filhos aos pais? A Bíblia ensina. Então, qualquer assunto. Quer saber sobre sexo? A Bíblia ensina. Quer saber sobre ser homem e ser mulher? A Bíblia ensina. A Bíblia ensina coisa que você nunca imaginou que a Bíblia ensina. Tudo que você pensar, a Bíblia ensina a você o caminho certo. O que Deus quer que nós façamos. De que maneira devemos nos conduzir, devemos nos guiar. Sempre, tudo que você precisar, necessitar para a sua vida, está na Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus para os homens. Ele criou o homem e deu um manual. Você quer viver bem? Está aqui o manual. Siga o manual. A maioria das pessoas tem problemas hoje por causa de manual. Estraga o seu celular, o seu relógio, a sua TV, seus eletrodomésticos, tudo. Seu carro, né? Seu veículo, tudo. Ele estraga por quê? Porque não lê o manual, não obedece o que está escrito no manual. Deus nos deu um manual. Devemos seguir as orientações desse manual, obedecer este manual. Tópico 3, subtópico 1. Resplandecendo no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, diz que eles deveriam ter um comportamento exemplar, não somente dentro da igreja, mas também na sociedade em que viviam. Filipenses 2,15. Paulo compara a vida dos discípulos de Cristo com a diferença produzida pela luz no ambiente escuro. A ética cristã enfatiza a responsabilidade pessoal e coletiva de agir de forma moral, buscando fazer o bem e não o mal, mesmo em um mundo marcado por desafios complexos. É o comportamento daquele que nasceu de novo, considerado luz, sal e testemunha de Jesus Cristo. Para tanto, dependemos da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo. Então, o comportamento cristão não é só na igreja, mas em todo lugar que o cristão está. Então, ele vai ser luz, vai ser sal, ele vai mostrar a verdade, vai mostrar a realidade, vai tirar a sombra, tirar as trevas, né? Vai descobrir as coisas, mostrar a realidade, para que as pessoas enxerguem a verdade. As pessoas vivem na escravidão, vivem confusos, porque não conhecem a verdade e não tem ninguém que lhes mostre a verdade. Quando a verdade é mostrada, muitas vezes você vai arranjar inimigos, né? Muita gente vai ser contra a verdade, porque amam a mentira, amam viver no engano. Mas você deve mostrar a verdade, deve dizer a verdade, deve tirar o véu, né? A tampa, ali aquilo que está encobrindo a verdade. Então vivemos na dependência do Espírito Santo para que ele nos ajude a levar a verdade, levar a luz, levar Deus às pessoas. E veja que muitas vezes nós também vamos ter que fugir da aparência do mal. Na maioria das vezes vamos enfrentar o mal, mas às vezes também temos que fugir da aparência do mal. Então vamos procurar evitar, né, o mal. Por outro lado, nós temos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então aí tem as situações em que nós fugimos da aparência do mal e tem as situações que nós vamos enfrentar o inimigo. Mas você só pode enfrentar o inimigo se você estiver cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus aí na mente, né, no coração. Então você se aproxima de Deus e resiste ao diabo, ele foge. Então somente cheios de Deus ou cheios do Espírito Santo é que podemos enfrentar o inimigo. Não podemos ficar escravos das coisas, ficar escravos da programação da TV, escravos do computador, do celular. Temos que ser filhos de Deus libertos de toda opressão, de tudo que deseja nos dominar. Subtópico 2, o compromisso com o bem. A ética cristã é a ética do amor. O apóstolo João escreveu que conhecemos o amor com que Cristo deu sua vida por nós
nós devemos nos doar ao próximo. 1 João 3,16. Nosso amor deve se expressar em ações. 1 João 3,18. Perseverando em fazer o bem. Gálatas 6,9. O apóstolo Paulo aconselha os discípulos de Cristo a evitarem o mal e se apegarem ao bem. Romanos 12,9. Portanto, Deus nos chama a abrir o coração para o amor leal e abnegado. 1 Coríntios 13, 4-6. Então, o compromisso do cristão é com o bem. O compromisso do cristão é com o amor, primeiro a Deus e também ao próximo como a si mesmo. Esse amor exige prática. Veja bem, não é um amar de palavras, de pensamentos, de desejos, mas é praticar. Então nós vamos demonstrar esse amor, levando as pessoas o quê? No Evangelho, levando as pessoas oração por curas, libertação, levando as pessoas ajuda financeira quando necessário, uma roupa quando necessário, o alimento quando necessário. Então, nós vamos demonstrar o amor de Deus, demonstrar que nós somos filhos de Deus. E para você demonstrar amor, você deve rejeitar o mal. Então, tudo que é mal, tudo que é ruim, devemos rejeitar para que o amor prevaleça, para que o bem prevaleça. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Jesus veio o quê? Desfazer as obras do diabo. É isso que nós temos aqui que praticar. O diabo empobrece, o diabo escraviza, o diabo destrói, quer desmanchar os casamentos. Nós vamos combater a ação do diabo, desfazendo o que ele está fazendo e mostrando o amor de Deus. Então, muitas vezes temos que insistir nesse amor. Será preciso lutar para que o amor prevaleça. Tópico 3, subtópico 3. A base da ética cristã, a palavra de Deus. Não é possível uma ética cristã sem fundamento bíblico. Para o discípulo de Cristo, os princípios bíblicos precedem a ética. O salmista declara que a palavra de Deus é luz que ilumina o seu viver e dá sabedoria. Salmos 119, 105, 130. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fazemos parte de diferentes grupos sociais e convivemos com pessoas que ainda não nasceram de novo. Portanto, é preciso constante vigilância, que a palavra de Deus abunde em nosso coração, orar em todo o tempo e sermos guiados pelo Espírito para identificar e aplicar os princípios bíblicos nas diversas situações do nosso dia a dia. Então, a ética cristã, ela está baseada totalmente na Bíblia, a palavra de Deus. Então, sempre a palavra de Deus deve estar aí no nosso coração, no nosso entendimento, e nós vamos procurar fazer com que esta palavra prevaleça, esse ensino bíblico que seja sempre transmitido às pessoas. Nós temos a nossa convivência, não só com as pessoas cristãs, não só com os crentes, Nós temos a nossa convivência com pessoas não cristãs, pessoas que vivem lá no mundo, que orientadas e inspirados por ele e pelos seus demônios. Então temos que tomar todo cuidado para que a palavra de Deus vá de encontro, que a palavra de Deus vá orientar essas pessoas, que vai iluminar o caminho dessas pessoas, que possa mostrar para eles uma saída, que tem jeito para tudo. E o jeito está em Jesus Cristo. Com muita paciência, podemos ir aí mostrando a verdade, mostrando o jeito de Deus, sempre mostrando como Deus quer que aconteça, como deve ser de acordo com Deus, que tudo com Deus vai dar certo, vai melhorar. Então vamos aí, insistindo na pregação, no ensino da palavra de Deus, e ajudando as pessoas, orando para que elas sejam curadas, sejam libertas. Nosso dever é mostrar Deus para as pessoas. As pessoas podem seguir ou não, mas vão ver que sempre quem segue a Deus está vivendo bem melhor do que aqueles que não servem a Deus. Então veja que Jesus ensinou: aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam, aí vem as tempestades, as lutas, as aflições, e a pessoa não é abalada, Já aquele que não obedece, não ouve, não quer se submeter, então vem aí as aflições, as dificuldades, e a pessoa não consegue prevalecer, não consegue vencer,
Conclusão: o compromisso do discípulo de Cristo é uma entrega total e contínua, marcada por obediência à vontade de Deus, amor ao próximo e viver segundo os ensinamentos de Jesus. Esse chamado exige renúncia, fidelidade aos princípios cristãos e testemunho da fé em meio aos desafios do mundo. Por fim, o discípulo deve refletir o caráter de Cristo, contribuindo para a expansão do reino de Deus com humildade, coragem e esperança. Bom, você encontra lá nos nossos comentários escritos muito material que vai ajudar você nesta lição. Tem muita coisa ali. Você pode toda semana fazer até uma apostila, aí, um livrinho, para você guardar, para usar sempre que precisar. É muito material mesmo para ajudar você. Então, nesta lição, nós vimos aí algumas coisas dentro desse comprometimento do cristão com a obra de Deus, com o comprometimento com Jesus Cristo. Vimos aí que é uma entrega total, né? É uma confiança total em Jesus Cristo, na palavra de Deus, no Espírito Santo, é um se deixar guiar, ser conduzido pelo Espírito Santo, é um amar ao próximo e colocar isso em prática. Então esse chamado que nós recebemos de Deus está envolvido aí uma grande renúncia que nós temos que tomar a decisão de fazer, uma renúncia ao pecado, uma renúncia ao mal, uma renúncia à vida mundana, pecaminosa, uma renúncia a gastar o tempo com coisas que não têm proveito. Exige fidelidade e obediência aos princípios bíblicos, sabendo que nós temos o compromisso, né, com Jesus Cristo de dar a nossa vida para o bem dos outros. Temos o compromisso de pregar o Evangelho a todas as pessoas, ganharmos almas, orarmos e abençoarmos as pessoas. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, levando o juízo de Deus que era para nós, levou sobre ele, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer abrir o coração para Deus, se entregar a Deus agora? Então vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus já levou na cruz nossas doenças, enfermidades, maldições. Então receba a sua bênção agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que estão se entregando a Ti agora, confiando no Seu amor, na Sua misericórdia. Recebe-os por filhos, Senhor. Perdoa todos os seus pecados agora. Agrada-lo, glós de vós, darach, lavar da sua força, berestare. Deus se agrada de você quando você vem a Ele pedindo perdão, pedindo a sua misericórdia. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o Espírito Santo, receba a cura agora a todos vocês que estão doentes, estão enfermos agora. Solta toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora. Cura totalmente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Não se esqueça, dê aí um like, um gostei aí, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Faça isso agora. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco também por esse WhatsApp. Nós estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Podemos pregar, ensinar, curar as pessoas, recebemos dons de curar, oramos, muitas pessoas são curadas. Então nos convite, estaremos aí. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.